defendendo o terreno, mantendo a posição entre a vida e a morte. Esse é o tema da mensagem de hoje. Defendendo o terreno, mantendo a posição entre a vida e a morte. Você já tentou ensaiar um coral, um coro de vozes? O Senhor Deus tem me dado o privilégio ao longo dos anos de conhecer um pouquinho de música, de regência, e eu tive a bênção de dar início a corais, de ensaiar corais durante vários anos, coros jovens e outros também. Você sabe quais são as duas coisas mais difíceis que você tem para fazer? A primeira delas é conseguir fazer o pessoal entender que aquele tempo é um tempo precioso, porque eu gosto de um ensaio que seja descontraído, só que o pessoal tende a descontrair demais. Se você não segurar as pontas, eles tendem a descontrair demais. É o que acontece. Em geral, os que têm mais dificuldade são aqueles que acabam se descontraindo mais ainda. Né? Aqueles que precisam prestar mais atenção, aqueles com quem a gente precisa mais trabalhar. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Reunir as pessoas e dizer, gente, esse tempo é precioso, você não é uma pessoa que está com um tempo tão livre assim. Eu nunca ensaiei um coral onde as pessoas fossem gente que não tivesse nada para fazer. Todo mundo tinha responsabilidade, família, trabalho, estudos, não é? Então, essa era uma dificuldade. Gente, vamos aproveitar o nosso tempo aqui. E crente, você sabe, às vezes ele não vem como em outros locais você vê. Eu vou lá para cantar, né? Não, às vezes o crente chega na igreja, vê a igreja oferece a oportunidade de fazer parte de um coral, e ele chega pensando assim, vou lá, né? Vamos ver o que dá. Não tem aquela posição, aquele posicionamento de, não, eu estou indo lá para fazer um trabalho, eu vou fazer. Eu não sei muito, eles disseram que vão ensinar, então eu vou lá fazer isso. Mas vou lá para cantar. Eu quero colocar minha voz para servir ao Senhor dentro dessa área da igreja, o canto coral. Deixa eu dizer aqui, permita-me abrir um parênteses apenas para dizer que a principal atividade musical na vida de uma igreja é isso que você experimentou aqui, o canto congregacional. Quando todo mundo canta. Tem voz bonita, feia, desafinada, não afinada, ouvido bem treinado ou não, não importa. Todo mundo canta. Mas nós temos outras áreas também. Em muitos momentos, um bom coral, um quarteto, um coro masculino, são atividades que podem enriquecer a vida da igreja e abençoar a liturgia também. Mas o crente, às vezes, ele vem para essas atividades não como alguém que vai abraçar, eu vou fazer e vou dar o melhor de mim. Mas vamos lá ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que dá. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, quando você consegue colocar o pessoal para cantar, é você fazer com que todo mundo comece ao mesmo tempo. Porque tem um grupo de pessoas que fica assim, não, eu não vou entrar, não. Vai que eu vou sozinho e todo mundo se cala. Já viu essa pegadinha? Eu já vi uma pegadinha dessa, feita em lugares aí, principalmente em encontros de jovens, né? Nunca vi com gente mais velha. Você bota todo mundo sentado, uma vez fizeram isso numa igreja que eu era membro. Bota todo mundo sentado assim numa roda, foi lá uma pessoa e disse, olha, você, quando a gente dá o sinal, você vai imitar uma águia, você vai imitar um cachorro, você vai imitar um gato, você vai imitar um cavalo, você vai imitar... Tá? E é isso, para todo mundo fazer, para a gente ver o que vai ser aquilo. Primeiro, a coisa que você pensa é, para que isso, gente? Porque um monte de gente berrando como se fosse um bicho. Mas a verdade é que aquela pessoa, ela chega para um e fala assim, para o primeiro fala assim, quando eu der o sinal, você não faz nada, fica quieto. Vai para o segundo, você não faz nada, fica quieto. Vai para o terceiro, chega lá um pobre coitado, que é o eleito, da pior forma possível, diz assim, você imita um cachorro latindo bem alto. E só fala isso para ele. Aí você imagina, o coitado, quando deu a ordem, todo mundo ficou quieto, ele levantou com vontade, latindo lá assim, daqui a pouco ele sozinho ali, né? Maldade, né? Iam chamar isso de bullying, né? A gente antigamente só ria um dos outros, ele ria, vocês e tal, pronto, ficava tudo bem. E no coral tem gente que pensa que é isso, sabe? Não vou começar. Então você tem que botar consciência de que todos têm que começar a cantar ao mesmo tempo. Porque não dá para você ficar esperando. Né? Mesmo quando todas as vozes estão juntas, todo mundo tem que estar presente ali. Todo mundo tem que se colocar ali com o seguinte pensamento, mesmo que ninguém faça, eu vou fazer. Mesmo que ninguém faça, eu vou fazer. É sobre isso que a gente está falando, usando aqui uma terminologia um tanto quanto militar, defendendo o terreno. Assegure o terreno onde você está. Mantenha a posição, porque você está mantendo uma posição entre vida e morte.
Eu vou ler 2 versículos e convido você a acompanhar a leitura. 2 versículos apenas do capítulo 23 do segundo livro de Samuel. Então, 2 Samuel, capítulo 23, 2 versículos, os versículos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. O texto da palavra de Deus diz assim: Depois disto vinha Samá, filho de Agé, ou Agé, o Hararita, quando se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu dar para você os antecedentes textuais, ou seja, o contexto desse texto dentro do livro de 2 Samuel. Primeiro, vamos lembrar uma frase do poeta inglês John Donne, que viveu entre os séculos 16 e 17, e nas suas meditações, as de número 17, ele escreveu: nenhum homem é uma ilha. Então, essa frase que você já ouviu várias vezes, ela pertence originalmente a esse poeta inglês, John Donne, que escrevia poesias bastante filosóficas. Nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Guarde isso, porque você vai entender, isso vai ajudar você a compreender do que os textos que nós vamos abordar estão falando. Os antecedentes textuais. No capítulo 22 deste livro, há um salmo de Davi, um salmo de ação de graças. Sim, existem salmos que não estão no livro dos salmos, estão fora. Você conhece alguns em Crônicas, você conhece pelo menos um no capítulo 12 de Isaías, e este salmo está aqui no capítulo 22, é um salmo de ação de graças. Após o capítulo 21 terminar narrando a derrota dos gigantes pelos servos de Davi, pelas mãos do próprio Davi, esse cântico revela para a gente aonde sempre esteve a razão, a força, o objetivo das vitórias de Davi. Os gigantes são os descendentes de uma raça, os filisteus, mas não os filisteus como um todo, mas certa família dos filisteus, e eles eram gigantes no sentido de que poderiam chegar até 3 metros de comprimento. Segundo o relato bíblico, eram fortes guerreiros, não eram pessoas fáceis, mas eles encontraram guerreiros dispostos ao lado de Davi e o próprio Davi, que, aliás, começou a sua peregrinação junto à corte da realeza de Israel, matando um gigante num embate que é mais do que conhecido, o embate entre Davi e Golias. Pastor Jonatas, há poucas semanas, pregou uma mensagem sobre esse texto. Eu recomendo que você vá ao canal da igreja e assista aquela mensagem. Então, depois de narrar essas derrotas, um salmo que diz: olha aqui, o que me fez chegar a esse ponto? Quem que me fez chegar a esse ponto? É um salmo de ação de graças. Esse salmo tem um dos versículos que são mais caros ao meu coração. Salmo no segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 33, que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Num momento muito difícil da minha vida, pouco antes da minha ordenação ao ministério, eu e a minha família, nós passamos por um momento muito terrível, muito angustiante, que eu não vou narrar aqui agora. Mas eu me lembro que a reitora do seminário onde eu tinha estudado e tinha me formado, eu fui visitá-la por causa dessa situação, e ela, depois de orar comigo, depois de me ouvir, ela abriu em 2 Samuel 22, 33, só que usou a revista e atualizada, essa versão da Bíblia. Almeida, revista atualizada, a famosa ARA, onde diz assim: isso calou profundamente ao meu coração. O texto lá está vertido assim, e é a possibilidade que o hebraico dá. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Era o que Davi estava colocando. O meu caminho teve muitos problemas, mas o Senhor me deu vitória sobre os meus inimigos e me colocou como rei de Israel. O capítulo 23 começa com um salmo curto. É a última poesia de Davi.
Pode ser que aí esteja escrito as últimas palavras de Davi. Mas, na verdade, dentro do contexto, significa a última poesia, o último salmo, provavelmente, que ele escreveu. As últimas palavras de Davi incluíram, inclusive, as palavras para o seu filho, Salomão, que seria o futuro rei. E é muito interessante, eu preguei há cerca de 2 anos numa igreja, onde me chamaram para pregar numa conferência de homens, e o tema era, seja homem. Bom tema, né, para conferência de homens. Sim, estamos precisando falar isso para os homens hoje. Cara, seja homem. As moças que estão por aí, elas não querem crianças, elas querem homens. E moças, apreciem os homens que os jovens estão se tornando. Não desfaça deles. Preste atenção. Às vezes, aquele que o Senhor preparou para você está mais perto de você do que o que você está pensando. E, rapazes, sejam homens. De onde tiraram essa expressão? Davi falou isso para Salomão. Meu filho, seja homem. Você tem uma tarefa grande pela frente. Assume aquilo para o que Deus criou você para ser. É um salmo de apenas 6 versos, uma poesia curta, em que Davi novamente fala sobre o que o Senhor fez por ele, através dele, principalmente para ele. Após o que, nós temos uma lista de homens leais a Davi. Não eram soldados comuns. Além das habilidades e treinamentos, eles se caracterizavam por pelo menos 2 coisas: lealdade a Davi e confiança no Deus de Israel. Lealdade a Davi e confiança no rei de Israel. Essa lista que aparece no 2º livro de Samuel e que é repetida no capítulo 11 do 1º livro de Crônicas, ela não está falando de soldados comuns. Ela está falando de soldados de elite, de gente que tem não somente o treinamento, mas também assumiu um voto, assumiu um compromisso com o seu rei, no caso com Davi. Eles empenharam a própria vida, estavam dispostos a sacrificar a sua vida pelo rei, porque o rei é símbolo de alguma coisa, o rei foi ungido pelo Deus de Israel para o bem de Israel. E esses homens estavam comprometidos com Deus de Israel, daí a sua lealdade àquele que o Senhor tinha ungido. Veja o que está escrito em 1 Crônicas 11:10. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, note, no que diz respeito a esse povo. Deus não estava abençoando um reizinho egoísta. Deus não estava chamando alguém que ele diz assim, olha, você vai ser um grande rei, eu vou dar tudo para você, vou te abençoar e você vai ser muito poderoso e famoso. Não, era por causa do povo, no que diz respeito a esse povo, o povo de Israel. Deus estava abençoando Davi, com certeza. Deus estava abençoando esses valentes, com certeza. Mas Deus estava, sobretudo, abençoando o seu povo. Irmãos, valorizem lideranças que são fiéis a Deus. Vai ficar claro para nós que nem Davi, nem esses homens são perfeitos. Pelo contrário, Davi cometeu muitas falhas. Mas há aqueles que cometem falhas e se arrependem. E há aqueles que confiam no Senhor e que arriscam-se pelo Senhor. Você já viu gente querendo dançar em culto porque Davi dançou perante o Senhor? Tão fácil, né? Vamos dançar, pastor, aí no culto? Porque Davi dançou num culto. Bem, não foi bem assim. Ele dançou quando estavam levando a arca lá no meio da rua. Então, meu irmão, quer dançar, vai lá para a rua, fica à vontade. Não tem nada. Aliás, da porta para fora ali, eu não tenho nada para falar. Vai dançar lá, pronto. Mas o que eu geralmente pergunto, você também já esteve disposto a colocar a sua vida em risco pelo Senhor? E fez isso várias vezes? Porque Davi cansou de fazer isso. Várias vezes ele colocou a vida dele em risco por causa do Senhor. Então o homem sim tinha até direito de dançar lá na procissão, mas Davi nunca dançaria dentro do tabernáculo. E se o templo estivesse construído na época dele, ele também não dançaria. Pelo contrário, ele mesmo estabeleceu liturgias de culto, e nenhuma delas você vê gente dançando. Você vê gente com temor diante de Deus, você vê gente contrita diante de Deus, você vê gente com efusiva alegria diante de Deus, mas dentro dos termos do próprio Deus. Deus abençoou Davi, mas Deus estava abençoando o povo. Valorize líderes na igreja
que são fiéis ao Senhor. Valorize líderes de ministérios que são fiéis ao Senhor e que trabalham pelo Senhor, porque Deus está abençoando, na verdade, o seu povo acima de tudo. Então, esses homens eram leais a Davi e confiavam no Deus de Israel, como você também já vai ver. Porém, 2 detalhes, entre os muitos que estão no texto aqui de 2 Samuel 23, 2 detalhes precisam nos chamar a atenção. O primeiro deles é a menção a Urias, no último versículo do capítulo 23. Lá está escrito assim: Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Isso é o nome da pessoa e de onde ela era, da região ou cidade a que ela pertencia. Urias, Eteu. Ao todo eram 37. Davi tinha mais soldados, mas esses eram os que faziam muita diferença. Urias, o Eteu. Urias é uma menção ao grande pecado de Davi, talvez os maiores pecados de Davi, que estão narrados nesse mesmo livro, no capítulo 11. Davi cometeu um adultério e, depois disso, matou um dos seus principais homens. Por aí você vê que essa parte do capítulo 23 ela não está cronologicamente colocada. Davi já estava no fim de sua vida, com aquele último salmo, mas não é uma intenção do autor bíblico seguir uma cronologia. Ele agora está voltando no tempo e ele vai encerrar o livro com uma coisa muito clara, aliás, muito apropriadamente. Ele vai encerrar o livro dizendo quem é Davi e quem é que está por trás de Davi. E a primeira coisa que ele faz é citar, em último lugar, naquele que se destaca. 2 coisas sempre se destacam num texto, irmão. A primeira coisa que você lê e a última que está no finalzinho. A última que está lá, Urias, Eteu. Ao todo, 37. Urias, marido de Batseba, com quem Davi adulterou. Urias, que foi morto por sua lealdade ao rei, por sua lealdade aos seus companheiros. Ele se recusou a dormir com a sua esposa. Ele disse, não, o meu comandante, os meus amigos, eles estão agora acampados em tendas. Eles estão lá de prontidão, numa guerra do reino. Como é que eu iria para o conforto da minha casa? Esse tipo de pessoa, você entende? Esse tipo de pessoa que não é preciso uma razão onde todo mundo vê. Mas, camarada, você teve um certo privilégio, você merece um descanso também. Olha, se você descansar, você vai voltar melhor para lá. Urias talvez tivesse dito não, e qualquer bom soldado teria dito não. Isso vai ser um momento para me amolecer, isso vai ser um momento para me frear e vai me tirar daquilo que os jogadores de futebol, falam. Ritmo de jogo, eu vou perder ritmo de jogo, eu vou perder ritmo de guerra. Eu não posso pensar que está tudo bem. Eu estou em guerra ainda, eu estou lutando ainda pelo meu povo. Por causa disso, ele morre. O outro detalhe é o capítulo 24. O que tem no capítulo 24? A contagem do povo. Davi mandou contar o povo contra o mandato de Deus. E o problema aqui é, por que ele mandou contar o povo? Quando a gente lê o capítulo 34, a primeira coisa que você observa é o contraste daquele grande número de pessoas, e de homens e de soldados, principalmente, pessoas que podem estar no exército, e o contraste disso com os 37 que acabaram de ser nomeados. Tem 37 aqui. E agora? Agora tem milhares aqui. Os 37 foram mais que suficientes, porque em grande parte Davi lutou com um grupo pequeno. Quando muito, 300 ou 400 pessoas andavam com ele, até que ele se tornasse rei. E 37 foram aqueles que lideravam, aqueles que faziam diferença, aqueles que podiam conduzir, aqueles que serviam de modelo, aqueles que diziam, venham comigo. Não, eu não vou esperar você começar a cantar para eu cantar, não. Eu começo a cantar e você vem comigo. Eles fizeram diferença. Deus não precisou de milhares. Com poucos, Deus colocou Davi no trono. Êxodo 30 ordena a forma como a contagem era feita, porque ninguém fazia recenseamento só para saber quantas pessoas tem ali. Quando no nascimento de Jesus César tinha ordenado o recenseamento, é para saber quanto vai cobrar de impostos. Quanto deveria estar entrando aqui de impostos para o Império Romano, lá da Judéia, lá da Galileia,
Entendeu? Será que era isso que Davi estava querendo? Será que ele estava querendo cobrar impostos, mais soldados? Será que ele queria mais terras? Seja lá qual for o motivo, não era um bom motivo. O principal general dele, Joabe, disse: Deus multiplique, ó rei, esse povo cada vez mais. Mas por que o rei faria uma loucura dessa? Por que querer isso agora? O rei era o rei, a palavra do rei prevaleceu. E isso trouxe sofrimento a Davi e ao povo. Pense nisso, irmãos, nós somos os representantes de Deus na terra. Sim, a igreja é representante de Deus na terra, para o pior e para o melhor. É por isso que nós oramos aqui, para que Deus dê arrependimento àqueles pastores, àqueles líderes de igreja que pararam de pregar o evangelho para pregar qualquer outra coisa. Nós pedimos, dá arrependimento, Senhor, mas nós também pedimos, Senhor, se não vão se arrepender, tira e coloca outro que faça o trabalho com fidelidade. E oramos por nós mesmos. Você está pensando que isso não pode acontecer aqui, não? Dadas as circunstâncias, dados os motivos, o coração pecador dos pastores que você tem, pode se deixar levar. Ore pelos seus pastores. É muito tentador pensar, vamos aumentar esse grupo aqui, mas vamos mudar um pouco o culto, vamos fazer alguma coisa que atraia mais as pessoas. Não pense que os seus pastores estão isentos de cometer erros desse tipo. Não tome isso como garantido. Daqui a pouco, se Deus nos abençoar, nós teremos mais pastores. Daqui a pouco poderemos ter uns 7 pastores aqui nessa igreja, nos próximos 2, 3 anos. Ore por esses homens. É muito fácil se desviar, é difícil voltar. Quando você lê o 2º livro de Samuel, você vai ver que Davi é um homem pecador. É isso que ele é. É assim que os livros de Samuel terminam, dizendo, olha, Davi foi o assassino e traidor de um dos seus melhores guerreiros, Urias, o Eteu. Davi mandou contar ao povo, por algum motivo, que seja o que for, não foi bom. Falta de confiança em Deus, desejo de ter mais glória, desejo de ter mais riqueza, desejo de ter mais terras. Seja o que for, não foi bom. Ele era um homem pecador. Davi, e é assim que os livros de Samuel se encerram, era um homem que necessitava de perdão. Isso sim você vê em Davi. Você não viu isso em Saul, mas você vê isso em Davi. No caso de Urias, leia o Salmo 51. Não existe nenhuma página em toda a história da humanidade que expõe um coração de um homem verdadeiramente arrependido como o Salmo 51. Nesse caso aqui da contagem do povo, a mesma coisa. Davi chega diante do Senhor, ele vê a besteira que ele fez, a bobagem que ele fez, ele chega a dizer, Senhor, fui eu. Tipo assim, não faz com eles, porque Deus veio e trouxe juízo sobre todo o povo. Diminuiu. Davi teve que pegar aquele censo e jogar fora, já não vale mais. Diminuiu o número de pessoas aqui. Mas ele voltou-se para Deus, Senhor, eu que mereço, faz comigo, eu mereço ser morto. Davi era um homem que necessitava de perdão, mas Davi também era um homem que se arrependia. É por isso que eu sempre pergunto, quando falo sobre Davi e o arrependimento, eu pergunto se os homens dessa igreja, ou você que está nos visitando aqui, sua esposa precisasse ficar sozinha durante muito tempo, a quem você pediria para dar uma passada lá na sua casa e verificar como ela estava? Se ela está tudo bem, se está tudo bem com ela. Saul ou Davi? Pensa bem. A resposta pode não ser tão fácil. Saul foi aquele que afastou-se de Deus, acabou se suicidando, perdeu-se completamente. Davi é o homem segundo o coração de Deus. A qual dos dois você pediria? Obviamente, qualquer pessoa que conhece a Bíblia e o coração humano ia pedir a Saul. Saul passa lá e vê. Saul ia chegar lá, ia mandar um soldado, ele nem ia lá. Via lá se a fulana está bem. Está bem? Então tá, a gente volta daí uns 2, 3 dias para ver se ela continua bem. Davi ia tocar a campainha. Quando ela visse que era o rei, ele ia dizer, olha, eu vim aqui ver se está tudo bem. Ah, sim. O senhor quer entrar, tomar um cafezinho? Meu irmão, se ele entrar, você corre sério risco. Mas Davi é um homem que se arrepende. Saul nunca se arrependeu. Deus não trabalha e nem a sua obra depende de homens perfeitos. A obra de Deus depende de homens cujo coração
cujos corações foram mudados pelo próprio Deus e que, por causa disso, tem aquela característica maravilhosa daquele que foi salvo por Jesus, capacidade de se arrepender verdadeiramente. Porque o coração humano não faz isso. A graça faz isso. Ela dá arrependimento. É assim que terminam os livros de Samuel. Esse é um final surpreendente, é intenso. Ele desmonta qualquer narrativa de que razão, de que a força e de que o significado das vitórias de Davi estivessem no próprio Davi. Nunca estiveram. Nunca foi Davi. Sempre foi Deus. E essa é uma lição para a gente. E aí vem os valentes. Dos versos 8 ao verso 10, você vai ler o seguinte. Capítulo 23, 2 Samuel ainda. Por favor, nunca fale 2 Samuel, tá? É segunda o quê? Segunda carta de Samuel? Segunda compilação de Samuel? Não cola. É segundo livro. Então, se você vai abreviar e não vai falar livro, é 2 Samuel. É o livro número 2. Então, 2 Samuel 23, do verso 8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, não copie esses nomes para dar seus filhos, não vale a pena. O principal dos 3, este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Você olha essa situação assim e você vai ver, peraí, pastor, é sério isso aí? Esse camarada com nome esquisito lutou e venceu sozinho 800 pessoas? A narrativa de Crônicas, quando Crônicas, o texto paralelo a esse, fala dele, fala 300. Ele matou 300 filisteus. Agora sim, né? Melhorou? 300, né? 300, 800 não, agora 300 dá, não dá? Por que isso acontece? Porque o hebraico não tem números. O hebraico usa letras como números. E pode ter sido que um copista, num momento, cometeu um pequeno erro ali. O ponto do texto e a intenção do texto não se altera, irmão. Você prefere enfrentar 800 ou 300? Eu prefiro não enfrentar ninguém. Não vai fazer a menor diferença para você. E o que o texto quer dizer é isso que está aqui. No versículo 10, naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento. Por que 300 de Gideão contra milhares e milhares de midianitas, a gente diz, uau, gente, Deus é poderoso. Aí olha aqui, não, um camarada só contra 800? Não dá. Por quê? O nome disso é incredulidade. Para Deus não faz a menor diferença. Houve momentos na história de Israel em que o povo nem lutou. E o exército foi destruído. Não se espante com essa numeração, não. Espante-se com o fato de que Deus faz uso de pecadores como os valentes de Davi, como o próprio Davi, como eu e você, para realizar a sua obra. E a obra dele prevalece apesar de nós. É isso que a gente tem que ficar espantado. Verso 10. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Do versículo 13 ao versículo 17, temos o seguinte. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes, esses eram os 3, os principais, desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Irmãos, que os filisteus tenham entrado tanto assim na terra de Israel, que eles tenham conseguido penetrar tão longe, mostra como o povo estava em fraqueza nessa situação. Na época dessa situação, o final do reinado de Saul e ainda esperando Davi assumir o trono. Davi suspirou e disse, quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim
ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. O que Davi fez ali, quando ele diz assim, quem me dera beber a água lá do poço de Belém, lá de onde eu nasci, da minha terra, da minha cidade. O que ele está dizendo é o seguinte, eu gostaria muito de que a normalidade estivesse de volta. Meu irmão, todo guerreiro, todo bom soldado é um poeta, todo bom soldado é um agricultor ou um jardineiro e um bom soldado. Não, um bom soldado não é aquele cara que parece machão e que não tem nenhuma sensibilidade. O bom soldado não quer guerra. Você vai se lembrar as palavras do verdinho baixinho chamado Yoda. Lembra? Quando o Luke chega lá, ele diz assim para Yoda, lá no sistema Dagobah, onde Yoda foi se esconder, eu estou aqui procurando um grande guerreiro. Ele falou, um grande guerreiro, quem se ama a guerra, ele nunca é grande. O grande guerreiro, ele não quer guerrear. Ele quer normalidade, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer a vida de volta. A gente guerreia quando tem que guerrear, e é por isso que os crentes, nós crentes reformados, defendemos o conceito de guerra santa. Nós não somos pacifistas. O pacifista é um tolo. O pacifista é alguém que vai deixar a sua casa ser invadida, a sua mulher ser abusada, os seus filhos serem escravizados, confiando num coração humano que não tem bondade longe de Deus. Toda a bondade que você vê no mundo é bondade por causa da graça comum e da graça salvadora. Porque senão, irmãos, nós acabaríamos conosco mesmos. O guerreiro luta porque tem que lutar. Ele não quer ficar lutando, ele não quer guerra. Davi diz, quem me dera estar numa situação em que eu pudesse beber da água daquele poço. Como eu fazia antigamente, como a gente faz em tempos de paz. Não é assim? Quando nós estamos enfrentando crises, sejam elas de que tipo for, não precisa ser uma guerra, pode ser uma crise familiar, uma doença grave, uma pessoa que está doente, uma pessoa que passou por uma grande perda, uma pessoa que enveredou pelo caminho da tristeza, da dor, da depressão, e você está atravessando com aquela pessoa o vale da sombra da morte. Você vai ver Deus atuar, você vai ver Deus abençoar, porém o que você quer é que a situação volte à normalidade. Deixa eu dizer aqui, irmãos, que a nossa normalidade, a normalidade do crente está nos céus, está na eternidade. Como o último hino que vamos cantar essa noite, nós temos saudade daquilo lá. Embora muita coisa aqui aponte para o céu e nos faz querer desejar, os que assim agem são aqueles que conhecem bem as Escrituras. E quando eles veem alguma coisa assim, eles dizem, isso aí é um prenúncio do céu. Ah, o céu vai ser muito melhor do que isso. Essa amizade que a gente tem, essa risada em torno de uma mesa de amigos, a doçura, o sabor, a beleza desse alimento, o céu ainda vai ser melhor do que isso. Mas a verdade, infelizmente, é que a maioria de nós se apega a essas coisas. E a poesia dessa noite, do último hino que vamos cantar essa noite, é justamente isso. As coisas que chamam a nossa atenção e a gente se distrai. A nossa normalidade é o céu. Sim, nós desejamos normalidade aqui também. Todo mundo que enfrenta uma situação difícil, tomara que passe logo essa situação, né? Mas a normalidade que você quer, meu irmão, você foi salvo por Cristo, é uma que esse mundo nunca vai dar. Esse mundo nunca vai satisfazer a gente. Nem com todas as bênçãos maravilhosas de Deus, essa realidade nunca vai nos satisfazer completamente. Você não foi feito para isso aqui, você foi feito para aquele mundo, novos céus e nova terra, onde Deus está presente. E você está com Ele e o pecado não existe mais. É isso que Davi quer, mas os seus leais soldados, quando ouviram aquilo, o rei quer beber da água do poço, vamos lá. E foram, e os filisteus estavam lá, passaram pelos filisteus, foram até lá, e foi o que fizeram, pegaram a água e trouxeram para Davi. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu era adolescente, estava lá com meus 11 anos de idade, comecei a ler, eu falei, não é possível, gente, quer dizer que esse pessoal foi lá, arriscou tudo. E eu pensei, naquela época, eu pensei assim, pela mesma razão que Davi não bebeu, é que eu beberia. Vou honrar a atitude corajosa desses homens, a lealdade deles. Não, mas sabe por quê? O que Davi pensa aqui é o seguinte, só o Senhor é digno desse sacrifício. Só o Senhor tem direito às vidas dos homens.
Davi diz, eu não sou digno disso. Eu reconheço a coragem, eu reconheço a lealdade, eu reconheço a disposição. Eu dou graças a Deus porque esses homens estão do meu lado na guerra. Mas só o Senhor é digno desse tipo de sacrifício. Eu não sou digno, eu não posso beber. Ele não pega e joga fora. Não pensa que ele fez isso assim, zum. Não, o texto diz que ele derramou perante o Senhor, final do verso 16, como libação ao Senhor. Lembra aquela coisa, aquele líquido, geralmente um óleo que era derramado sobre o sacrifício? Foi isso que deu. O sacrifício, o risco que aqueles homens correram. A libação é o ato de Davi de reconhecer, eu não sou digno disso. O Senhor recebe o que eles fizeram, porque o Senhor é digno dessa adoração, desse louvor e desses atos. Pense nisso. Tudo que nós fazemos coram Deo, perante a face de Deus. Fazemos para Deus. Sim, é para Deus. É por isso que quando recebemos serviço uns dos outros, nós louvamos a Deus. É por isso que Paulo com os filipenses, como você viu nesses 2 domingos pela manhã, ele glorifica a Deus. E ele se alegra na igreja. Vocês são a minha esperança, vocês são a minha alegria, vocês são a minha glória no Senhor Jesus. Deus é quem deve receber toda a glória. E aí, você viu que eu pulei o texto que nós lemos, versos 11 e 12, que fala apenas de um camarada, Samá, filho de Agé. O correto seria Agui, mas transliteração não é uma coisa que a gente deve dar tanta atenção, na maioria das vezes, pelo menos. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, o povo fugia dos filisteus, esse homem, Samá, pôs-se no meio daquela terra, se plantou lá. Entendeu? Tipo, quero ver quem vai passar por aqui para pegar essas lentilhas. Na última quinta-feira, dia dos namorados, seu marido por acaso chegou para você e disse, querida, vou levar você num restaurante para comer um prato de lentilhas, ó. Maravilhoso, uma sopa de lentilhas. Talvez sua esposa olhasse para você e dissesse assim, meu marido é tão romântico, ele é tão bonzinho, mas é tão burrinho também. Lentilhas, sério? Tem muito valor nutritivo e tal, mas vamos ir em outro lugar, não, comer uma outra coisa. Talvez ele tenha tentado te convencer, né? Olha, Saul trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, deve ser um negócio muito valioso, muito bom, né? Ela vai continuar olhando para você dizendo que você também é ruim de teologia. Tá? Por que esse homem para ali? Porque lentilhas são alimentos. E nesse momento, o reino de Davi não está ainda assumido. Está num momento de transição. Mas os filisteus continuam vindo. E a primeira coisa que eles vão fazer é acabar com o alimento na terra. Ou por roubar e levar, ou por destruir. E o povo fugiu. Uma plantação de lentilhas num momento de guerra. Gente, a alimentação e combustível são duas coisas sem o que os exércitos não conseguem funcionar. Hitler perdeu aquela guerra lá na Rússia porque as condições climáticas de distância simplesmente impediram que ele pudesse suprir o seu exército. Graças a Deus. Não foram os russos, não. Foi Deus. Então o que eles fazem? Vamos destruir isso aqui. Nenhum filisteu ia chegar ali, é só lentilha. Ele ia levar um tapa do general dele e dizer, eles vão se alimentar disso aí, o suficiente para lutar contra nós, vamos acabar com isso ou vamos levar embora. Mas, Senhor, tem um sujeito parado ali em pé. Quem? Lá, então lá. Era Samá, um dos valentes de Davi, dizendo, vem. Pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus. Não diz quantos eram, mas era o suficiente para fazer o povo fugir. Versículo 11, final. E o povo fugia dos filisteus. Como é que termina o versículo 12? E o Senhor efetuou grande livramento. As mesmas palavras do texto anterior. E o Senhor efetuou grande livramento. Mas tinha um homem ali. Tinha alguém que falou, eu vou ficar aqui. Talvez eles me matem. Que o texto nos diga, irmão, e não há razão para a gente pensar isso, em nenhum momento Deus disse assim, Samá, fica aí que eu vou te dar uma grande vitória. Não, Samá ficou porque ele era um dos valentes. Ele era um daqueles que representava o que realmente é o povo de Deus quando se confia em Deus.
Então ele não está ali dizendo assim, está tranquilo, porque Deus vai mandar fogo. Não, ele teve que lutar. Você viu Eleazar? Eleazar lutou tanto que a mão dele ficou agarrada no punho da espada, porque teve que lutar. Não foi assim, simplesmente o Senhor mandou fogo do céu. Não. Isso é para profeta. Profeta, sim. Deus pode mandar fogo do céu e levar embora os falsos profetas. O guerreiro de Deus, o soldado, ele luta. E Deus abençoa a batalha dele, o treinamento dele. Deus abençoa o seu preparo nas escrituras, na oração. Deus abençoa o seu interesse em evangelizar as pessoas perto e longe. Deus abençoa o tempo que você passa diante dele, dizendo, Senhor, prepara minhas mãos para a batalha. E aí Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não estamos lutando contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra todo tipo de filosofia, de pensamento, de cultura que se levanta contra Deus. Todo sofisma, toda coisa falsa, porque nós pregamos a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Não nos pregamos a nós mesmos, não pregamos um conceito religioso, não pregamos uma religião, embora Cristo seja a nossa religação com Deus. E esse é o sentido da palavra religião, religar. Pregamos a Cristo. Senhor, adestra as minhas mãos. O que você está achando que Deus vai fazer? Essa é uma oração correta. Nós cantamos isso aqui numa das nossas músicas. O que você pensa que Deus vai fazer? Deus está esperando que você pegue a Bíblia e que você leia as Escrituras. Deus está esperando que você pare diante dele em oração, cada vez mais, para você poder dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Mas com o Senhor eu defendo o campo de lentilhas. Eu defendo a minha posição. Porque eu não estou numa posição de egoísmo. Eu não estou numa posição de engrandecimento. Daí o grande contraste disso com o capítulo 24, onde talvez Davi, isso é muito provável por todo o contexto, quer alguma grandeza. Não. Senhor, eu estou me colocando entre a vida e a morte. Isso aqui é vida. Ali está a morte, vindo para cá. Eu vou me colocar entre as duas coisas. É isso que é a vida cristã. Quando você abre a Bíblia, em muitas passagens do Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, você vai ver a doutrina sendo colocada com proposição. Sabe? Com proposição. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o meu santo nome em vão. Guarda o dia do sábado. Entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Por aí vai. Você vai para o Novo Testamento, você também tem isso. A mesma coisa. Orai sem cessar. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Todas essas são afirmações categóricas, são proposições. Às vezes você tem uma narrativa. Aqui nós temos uma mini narrativa, mas o que nós temos realmente aqui, e como vimos hoje no texto de Filipenses, quando Paulo fala de Timóteo e de Epafrodito, nós temos mini biografias. Por que Paulo para numa carta que nós vamos considerar a palavra de Deus, para ele dar a opinião dele sobre duas pessoas? Por que o autor de 2 Samuel, do segundo livro de Samuel, faz a mesma coisa, parando e falando sobre esses homens que serviram a Davi, em particular esse aqui, nessa mini biografia? O objetivo é sempre o mesmo, seja a poesia dos Salmos, seja a narrativa do Antigo Testamento, seja as proposições doutrinárias do Novo Testamento, das cartas, das epístolas, o objetivo é sempre o mesmo. João coloca isso muito bem quando ele está falando de milagres. Ele diz assim, Jesus fez muito mais sinais do que estes que eu narrei aqui, mas estes aqui eu escrevi para que vocês saibam que Ele é o Filho de Deus e creiam nele, crendo nele tenham vida eterna. Todo o objetivo das Escrituras é redenção, irmãos. Deus criou, nós caímos, é a queda, nós nos afastamos de Deus, nós demos as costas a Deus. No final tem a consumação, quando o Senhor Jesus voltar, a história tiver fim e novos céus e nova terra começarem. Mas entre a queda e a consumação você tem tudo isso, essa parte maior se chama a redenção. Todo escrito bíblico aponta para uma falha da nossa condição decaída. Todo escrito bíblico aponta para o Senhor como sendo a única solução, a única possibilidade dessas falhas da queda, desses efeitos da queda em nós serem solucionados completamente.
É por isso que você tem essas mini-biografias. Esse não é um homem que é um super-homem. Esse é um homem que tem o Deus verdadeiro. É um homem que crê em Deus. Samar não se colocou ali dizendo, eu vou morrer pelo rei hoje, mas vou cumprir a minha missão. Isso já seria muito bom para um soldado. Isso mostra alguém que está consciente da sua tarefa. Não, Samar se colocou ali porque ele confiava no Deus que ungiu o rei. O rei não foi colocado ali por si mesmo, nem mesmo pelo povo, mas pelo próprio Deus. Samar confiava nesse Deus. Por isso é que o texto tem que afirmar necessariamente, e o Senhor efetuou grande livramento. Para terminar, mantenha a sua posição. Quase fazendo você virar para o irmão do lado aí e falar esse negócio. Mantenha a sua posição, segure o terreno. Convicção cristã não é somente uma questão de integridade doutrinária e de integridade eclesiástica, irmão. Não estamos aqui discutindo palavras ou conceitos tolos, abstratos, sem utilidade. É uma questão de vida e morte. Olha o que Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro não parou aí. O que ele fala agora é de suma importância. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Outra versão diz para a sua própria condenação. Manter uma posição doutrinária firme não é só uma questão de coerência doutrinária, o que é muito importante, porque você vai verificar várias pregações que são negadas pela música cantada pela igreja. Incoerência. Tipo, não, você crê em Jesus? Tudo bem. Quem é antigo vai lembrar. Não é do comercial da Casa Pernambucanos, não, tá? Isso foi de manhã. Mas vai lembrar, não importa a igreja que tu és. Como é que é o resto? Se atrás do Calvário tu estás. Se o teu coração, essa é a frase, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão. Oh, rapaz. Essa de se teu coração é igual ao meu, quer dizer o quê? Salvo por Jesus Cristo? Só que o compromisso, a coisa começou a se comprometer lá no começo. Não importa a igreja, que importa sim, irmão, porque nem todo mundo que tem uma placa escrita igreja na frente está pregando o evangelho, não. Nós somos chamados a amar a Deus com entendimento. Os crentes não podem ser tolos e às vezes pagam de tolice. O que Pedro diz aqui é quando você deturpa a doutrina, quando você deturpa o ensino. Ele admitiu, Paulo escreve uns negócios que às vezes são difíceis, né? São difíceis, não são impossíveis. Exigem trabalho, exigem dependência de Deus, do Espírito Santo, exigem humilhação diante de Deus. Mas aí o que fazem os ignorantes, os instáveis? Não sou eu que estou chamando de ignorantes não, viu? Quando eu citei aí, preguei em Isaías, né? O pessoal falava, foi Isaías que chamou a gente de nada, menos que nada, vácuo. Não fui eu só repeti as palavras do profeta. E aqui Pedro foi mais longe, né? Ignorantes, instáveis. Quando eles fazem isso com as Escrituras, Pedro não está dizendo, não, é tranquilo isso aí. Não! Eles fazem isso e acabam, a consequência disso é a própria destruição, é a própria condenação deles. A palavra de Deus não tem nenhuma parte que seja sem valor, a palavra de Deus não tem nenhuma parte que deva ser desprezada. A palavra de Deus é para ser ouvida, crida, obedecida. É isso que é. Portanto, mantenha a sua posição. Convicção cristã não é somente uma questão de integridade doutrinária e eclesiástica, é uma questão de vida e morte. Segundo, mantenha a sua posição. Você nunca está sozinho, mesmo quando parece que está. Hebreus 10, 23 a 25, ele começa dizendo assim, guardemos firmes a confissão da esperança
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarde firme a sua confissão da esperança, que é o Evangelho. Isso aqui é sinônimo de Evangelho, da doutrina da palavra de Deus. Guarde firme. Outra tradução diz, retenhamos firme a confissão da esperança. Porque quem fez a promessa é fiel. É muito interessante que, na sequência, os 2 versículos seguintes, o autor de Hebreus, olha só o que ele coloca aqui depois de falar isso. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, aquele dia, se aproxima. Não é interessante que depois de dizer retenha firme a sua confissão, guarde firme, quem fez a promessa é fiel, ele se refira à congregação, ao ato congregacional, ao amor e às boas obras dentro do contexto da congregação. Você viu? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já naquela época tinha essa pessoal lá. Pastor nunca teve vida fácil. Nem lá. Sempre tem esse pessoal que, cadê o fulano? Cadê a irmã fulano? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, irmão, vem para a igreja, irmão, esteja com o povo de Deus, irmão, aproveite o culto, aproveite o que a sua igreja disponibiliza para você. Não tem nada melhor para fazer? Aproveite. Se é domingo, venha para a igreja. Domingo é o dia do Senhor, é onde você tem que estar, é com o povo de Deus reunido. Então, mantenha a sua posição. Você nunca está sozinho, mesmo quando parece que está. Aquele que é fiel está com você. E ele providenciou muitos irmãos para estarem à sua volta. Por último, mantenha a sua posição. Não há como ser derrotado nessa guerra. Não há como ser derrotado nessa guerra. Parece uma injustiça, né? Olha, vamos jogar um jogo aí, mas já está garantido. Isso acontece ainda hoje, tá? Não pensa que tudo é resolvido no campo, não. Quem dera. O problema é de você gostar de futebol e conhecer as coisas por dentro do futebol, porque você acaba tendo muitos amigos. Esse meio pastoral você conhece um monte de gente, né? É que você, eventualmente, conversa com alguém que eu falo assim, cara, não vou nem falar isso porque vai desanimar o pessoal. Não vou nem falar nada. Deixa para lá, deixa a gente, vai torcer. Porque de vez em quando, não, muitas vezes tem o jogo. Muitas vezes o jogo está decidido, sim, irmão. Não pensa que quando tem dinheiro correndo, você acha que é assim? Não, vamos deixar tudo com o acaso da bola. E a bola é caprichosa, não é? Pois é. O ser humano consegue deturpar qualquer coisa que ele queira, irmão. E ele sabe fazer isso, enganando. A maldade está lá, o diabo está lá também. Mas nesse jogo aqui, a coisa não é assim. O problema é que não tem realmente como ser derrotado na guerra do reino de Deus e do Evangelho, a não ser que você esteja contra Deus. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo escreve a Timóteo dizendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Sabe que ele vai ser derramado agora sobre tudo que tinha acontecido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas, novamente, ele não termina aí. Ele não põe o ponto final aí. O que é que vem depois? Não, nunca estamos sozinhos. Não pense na sua jornada como sendo uma jornada onde você está sozinho. A vida cristã não é vivida no isolamento. As pessoas querem vir para a igreja, mas eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Nós nos metemos, viu? Sinto muito. Se você vier aqui para a nossa igreja, você vai ver. Não, já teve gente aqui que chegou, bateu, olhou. Não quero isso não. Não tá. Você vai ser cuidado. Você vai ser tratado como pecador que você é. A minha igreja me trata como pecador que eu sou. Por isso eu sou cuidado pela minha igreja, sendo pastor da igreja, com 40 anos de ministério. Por isso eu me sinto seguro aqui. Entendeu? Eu tenho uma igreja que ora por mim, sabendo quem eu sou. Que diz, pastor, querendo você continue pregando. Porque você é barro, vaso de barro. Porque você é tão imperfeito como Davi, talvez pior do que ele, se fosse dado o mesmo poder. Mas assim como ele, o seu coração foi transformado pela graça.
Assim como ele, você confia no Senhor. Sim, nós cuidamos uns dos outros. A filosofia de Caim, ou a teologia de Caim, não tem lugar aqui. Sou eu guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão. Você procura o seu irmão, você ora pelo seu irmão, você se coloca à disposição do seu irmão, você confronta o seu irmão. Você corrige o seu irmão. Você é corrigido pelo seu irmão, você é confrontado pelo seu irmão, você é consolado, você é socorrido pelo seu irmão. Não tem como a gente perder. Então, como é que Paulo faz? Como é que ele termina aqui? Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você perdeu o ritmo, eu repito, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mantenha a posição, não há como ser derrotado nessa guerra. Irmão, irmã, mantenhamos a nossa posição, assegura o terreno. Não deixa se espantar. Pastor, mas não tem aí um terreno com carvalhos? Pelo menos com pinheiro, que é uma árvore bonita. Eu tenho que guardar um campo de lentilhas? O inimigo sabia como essas lentilhas, nas mãos do povo de Deus, podem ser terríveis armas contra o mundo, o diabo e o pecado, representados ali pelos filisteus. Mantenha o terreno. Mantenha a convicção, mantenha a sua posição. Você não pode ser derrotado, você nunca está sozinho, mesmo quando parece. Isso não é uma questão de apenas de coerência doutrinária ou eclesiástica, isso é uma questão de vida e morte. Coloque-se entre a vida e a morte. Você foi chamado para esse tipo de posição, se você é um crente de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e depois cantaremos. E após a canção, a transmissão será encerrada. Deus abençoe você que estava nos acompanhando até agora. Que a palavra de Deus alcance você onde você estiver. E teremos depois o nosso momento de oração. Então a transmissão será encerrada, o culto prosseguirá com o nosso momento de oração. Que o Senhor nos abençoe.